Shabbat Shalom, Gimar Hatimat Tová, que sejamos inscritos no livro da vida. Hoje, um grande Shabbat, um Shabbat gigantesco, o nosso povo de Israel, espalhado em todo o mundo. Hoje, Yom Kippur, que é um Shabbat, um grande Shabbat, o mais importante para Israel, o ano do perdão, o dia do perdão, o século, o milênio do perdão, a eternidade do perdão. Que nós sabemos que a misericórdia elohímica, ela vai à frente de tudo, Baruch Hashem. Então hoje, Bereshit, capítulo 46, né? Bereshit, capítulo 46, vai trazer para a gente o entendimento, né, do encontro de Jacó com seu filho Yosef. Yosef até então era dado como morto, mas agora a Torá traz um grande milagre, né? Traz a ressurreição de Yosef até o pai Jacó, que durante muitos anos estava de luto. Então esse encontro de Jacó com Yosef, ele nos traz algumas revelações, ele nos traz algum grau de conhecimento a mais, para a gente poder estar utilizando em nossa própria vida de forma prática, na prática da nossa emuná, na prática de nossa fé em Mashiach, em cumprimento das mitzvot, em união e restauração do povo de Israel em todo o mundo, Baruch Hashem. Então vamos lá. Jacó, ao saber que Yosef estava vivo, Jacó renasceu de novo. Jacó estava em um período de grande luto, né, de seu estado de tristeza profunda, a qual ficou submetido por muitos anos por conta das atitudes de seus outros filhos, que nós lembramos em outras parshiot, eles tinham jogado Yosef dentro de um poço, dentro de um mar seco, que a gente lembra de Yoná, o profeta Yoná, que teve que ir até Nínive, para poder falar para aquele povo se arrepender, fazer uma techuvá ali de 40 dias, para que a cidade e eles não fossem destruídos, né? E, enquanto Yoná, ele foi jogado em um mar de águas, e Yosef, ele foi jogado em um buraco, em um poço seco, né? Por isso que aqui nós temos aqui um peixe, para que a gente lembre de Yoná, que foi lançado ao mar. Mas Jacó, ao saber que Yosef estava vivo, ele renasceu de seu estado de tristeza profunda, a qual ficou submetido por muitos anos por conta das atitudes de seus outros filhos. E a Torá, ela faz um trocadilho muito interessante que a gente tem que prestar atenção. Primeiramente, o texto fala de Jacó, mas em seguida, no mesmo assunto, no mesmo texto, na mesma parashat, ele é chamado de Israel logo em seguida. E isso tem que nos chamar a atenção. Isso não é por acaso. Ou seja, Israel reviveu, é o mesmo que dizer reviveu do próprio exílio. Ele chegou ao estado de redenção, ele chegou à redenção. Ou seja, Jacó, quando ele entrou no estado de luto, praticamente a gente não vê mais notícia dele se relacionando com o Kadosh, ele tendo uma vida espiritual, tendo grandes acontecimentos ali com ele. A Torá, ela vai até o Egito e começa a falar da vida de Yosef, onde grandes coisas estavam acontecendo com Yosef, grandes milagres. Mas Jacó, ele ficou exilado em sua dor. Ele ficou reprimido em sua dor, ele ficou em luto. E essa tristeza toda, de uma certa maneira, ela afasta a presença elohímica de uma pessoa. Nós sabemos que os profetas, no momento das profecias, eles estavam em estado de alegria. Era provocado um estado de alegria neles, para que eles tivessem ali a unção profética, para que ela acontecesse ali com eles. Então, a alegria, ela é essencial no nosso relacionamento com o Elohim, mesmo diante das nossas dificuldades, das nossas lutas, dos nossos problemas, das nossas falhas e dos nossos pecados também, né? Então, Jacó, o espírito de Jacó, seu pai, foi revivido. Israel disse: é muito, meu filho Yosef está vivo, irei vê-lo antes de morrer. Ou seja, agora
Olha só o que acontece com Jacó. Ele foi revivido. Ele entrou no estado de Israel, de um israelita. E nós também temos esse mesmo tipo de mudança de essência, de personalidade. Às vezes você está muito triste, você está com muito problema, você está com dificuldade, às vezes as coisas não estão do jeito que você gostaria que estivessem, mas você pode saber que o guardião de Israel, ele não dorme, ele está o tempo todo ali lutando, fazendo, agindo, sem você perceber, porque era o que aconteceu com Yosef. Enquanto Jacó estava em luto, Elohim estava trabalhando a vida de Yosef. As coisas estavam acontecendo a favor de Jacó e dos seus 12 filhos, de todos os seus 12 filhos, dos seus netos também, né? Os filhos de Yosef. Então não tem como ignorar essa mudança repentina do nome de Jacó para Israel. E o que isso nos traz? Né? Que informação que isso nos traz? O que a gente pode aproveitar disso em nossas vidas? Aqui nós temos uma transformação imediata da personalidade e estado de vida de Jacó. Como podemos entender isso? Jacó estava num estado de agonia, tristeza, perda e luto, enquanto Israel estava vivo, animado e feliz. Olha só, Jacó estava no estado de tristeza, perda e luto, enquanto Israel estava em um estado vivo e animado. Aqui nós estamos falando da mesma pessoa em dois estados de espírito. Um estava triste, agora, com essa notícia, está feliz, está animado. A mesma pessoa. Só que a Torá, o que é curioso disso aqui, que eu quero chamar a atenção de todos vocês, é o nome que é dado a essa pessoa. A Torá trata ele de Jacó quando ele está triste. E a maior parte dos problemas, né, de Jacó era quando ele era chamado de Jacó. Era assim que o mundo o reconhecia. Mas quando alguma coisa boa acontecia com ele, algum milagre, alguma intervenção Elohim, algum contato com o Criador, ele era chamado de Israel. Porque simplesmente porque ele mudava o seu estado de espírito. O ponto de vista dele mudava, o nome dele mudava. Enquanto o ponto de vista dele era de que Yosef estava morto, ele era Jacó. Mas quando o ponto de vista, a consciência dele mudava a um nível verdadeiro, real e espiritual, não um nível mundano, ilusório, a falsidade e a mentira, porque por mais que Jacó não tinha certeza, não tinha prova nenhuma de que Yosef estava vivo, independente do que Jacó acreditava, Yosef estava vivo. Agora, quando você está no estado de Israel, isso significa que você está no estado de vivo, de animado e de feliz. E o dia de Yom Kippur, ele traz justamente essa ideia. É uma ideia que a gente fica de jejum, a gente fica mais recluso, a gente fica pensando nos nossos erros, nos nossos pecados, quantas pessoas nós temos que pedir perdão, quantas pessoas nós temos que perdoar, nós temos que nos perdoar nós mesmos, nós temos que pedir perdão para o Criador, nós temos que pedir perdão para a nação de Israel e até para as outras nações, como foi o caso de Ioná indo a Nínive para poder pedir que o povo se arrependesse de seus pecados. Jacó era deixa eu arrumar aqui para ficar bonitinho, para a gente poder ler todo mundo junto. Jacó era um estado diminuído, enquanto Israel era um estado superior, inspirado e animado. Então a Torá começa a partir daí a chamar Jacó com mais frequência de Israel, porque ele começou a voltar à sua vida espiritual mais plena. Então quando a pessoa ela não está tendo muita vida espiritual, é o nome comum, Jacó. Agora, quando a pessoa está tendo uma vida espiritual mais elevada, com mais frequência, com mais participação, com mais coisas acontecendo espiritualmente, mais milagres, mais techuvá, mais cumprimento das mitzvot, Israel. E um dos textos diz: Israel viajou com tudo que era seu e chegou a Beersheba. Beersheba significa 7 poços. Né? E lá ele fez sacrifício ao pai de seu pai, Itzaque, ele foi cumprir um voto. Mas o nome Yaakov
na Torá, ele não é abandonado. Nós temos, por exemplo, outro texto que diz: e Elohim disse a Israel numa visão noturna. E Elohim disse a Israel, olha só, Elohim tratando dele como Israel. E ele disse, aí ele chama ele de Jacov. Jacov, Jacov. E ele disse, eu estou aqui. Olha só, no mesmo texto nós temos aqui o nome, ele sendo tratado por Israel. E no mesmo texto, ele tem o nome dele duas vezes sendo chamado por Jacov. A mesma pessoa, duas situações. E ele disse, não tenha medo de descer ao Egito, porque eu farei de você uma grande nação. Quando Jacov está a caminho do Egito, o nome Jacov é usado várias vezes, revelando que ir para o Egito é uma queda. Novamente, Jacov mundano, Israel espiritual. E que o exílio está começando, e exílio e exilicionismo é sempre queda. Então, muitas pessoas, quando elas estão em queda, elas estão se exilando tanto espiritualmente como das congregações de Israel. Isso é um exílio, isso é uma queda. Deixar de congregar, deixar de estar unido, deixar de ter comunhão, deixar de estar ajuntado, é uma queda, é um sinal de exílio. E essa variação entre o nome Jacov e Israel reforça a ideia que o homem como Jacov, para fazer techuvá e sair do exílio, terá que lutar com Elohim e com os homens para sobreviver e se tornar Israel. A nossa luta de techuvá, ela nunca é uma luta sozinha. A nossa luta de techuvá, ela envolve outras pessoas, que você vai ter que lidar com N situações com outras pessoas. Muitas vezes situações que você discorda, que você não concorda, que haja contenda, né? E a techuvá é um processo de retificação, é um processo de retorno, é um processo de arrependimento, é um conjunto de coisas. Techuvá não é só retornar, ou não é só arrepender. É consertar, é fazer tikkun, é fazer retificação. Então nós vamos lutar com outras pessoas e vamos lutar com Elohim, porque existem muitos decretos dos nossos pecados que estão diante do trono para serem julgados. E a gente tem uma oportunidade, né, de ir lá e, através da nossa techuvá, da nossa elevação, da nossa purificação, do nosso arrependimento, do nosso perdão, que nós tanto damos a outras pessoas, como nós pedimos, e nesse momento muitos decretos são derrubados. Essa é a luta de todo israelita, vencer os maus decretos celestiais através do arrependimento e alcançando a elevação. O nome Israel se refere à existência sobrenatural de uma pessoa. Então, quando você é chamado de Israel, é como se você tivesse um nível de malar, de anjo. Enquanto o nome Jacob se refere à existência natural. A ida ou a queda ao Egito é viver no estado natural do mundo. Viver em um estado de Egito. Por isso, ele é chamado de Jacob em algumas situações. E quando Elohim quer se referir a uma vida elevada, ele usa o nome Israel. Ou seja, a vida egípcia, Jacob, a vida espiritual, Israel. Tanto é que quando o povo de Israel começa a sair do Egito, né, na época de Moshe, eles são chamados de quê? Filhos de Israel. Inclusive muitos egípcios, pessoas de outras nações, né, vários povos, né? Porém, quem tomou a frente sobre Jacob foi Yehudá. Nós estudamos em uma parashat que Yehudá, ele é a pessoa que ele assume responsabilidades, ele assume riscos e ele toma decisões importantes. Ele fica ali calado, né, mais tímido, mas quando tem que tomar alguma decisão, é Yehudá que faz isso. Porém, quem tomou a frente sobre Jacob foi Yehudá, quando assumiu a demanda do envio de Benjamim até Yosef, disfarçado de governante do Egito. Todo mundo lembra dessa história. Dessa forma, a mudança de personalidade entre Jacob e Israel é de responsabilidade de Yehudá, que despertou Jacob do sono do luto. Olha só, foi Yehudá, foi a atitude, o ato de Yehudá, que despertou Jacob do sono de luto, que tirou Jacob do estado de Jacob e colocou Jacob no estado de Israel. Isso foi um trabalho de Yehudá, né?
Então, ele saiu do estado do sono do luto para a alegria da vida, ou seja, Jacó estava exilado de sua alma. E foi justamente Eudá, né, que trouxe ele de volta. Jacó estava exilado em sua própria alma e era apenas um corpo triste com saudade de seu filho, até então tido como morto. Jacó, mais uma vez, é submetido a se superar. Mais uma vez, mais uma luta, mais uma guerra de Jacó. A vencer a realidade natural por uma realidade milagrosa. Olha só, Yosef estava sumido há muitos anos, há mais de 20 anos. E até então ele era dado como morto. Então Jacó, mais uma vez, ele tem que superar o estado natural para uma realidade milagrosa. Yosef dado como morto durante muitos anos e agora Yosef está vivo. Para Jacó, para o pai, isso é um grande milagre, né? Então, ele lutou com Elohim novamente e prevaleceu. Afinal de contas, Yosef, que estava morto, agora está vivo. E ainda podendo testemunhar a realização dos sonhos contados por Yosef. Então, do que é feito a nossa vida? A nossa vida é feita de ponto de vista. E muitas vezes você fica triste, você age de forma errada com outras pessoas por causa do seu ponto de vista. Por conta da maneira que você enxerga as coisas, a maneira que você lê as coisas à sua volta. Agora, quem sabe da verdade é só o Criador. Quando você acredita naquilo que os seus olhos te mostram, naquilo que a sua percepção te mostra, você acredita, você confia 100% nisso, naquilo que te falam, naquilo que você vê, naquilo que você percebe. Quando você acredita 100% nisso, de uma certa maneira você está desacreditando de Elohim, que sabe de tudo que está por trás. Nós não somos capazes de ver o que está por trás. Então, às vezes, você se engana. E nós nos enganamos muito com nossos pontos de vista. Né? Aqui no caso, Jacó, ele foi submetido a uma outra realidade, que para ele aquilo é um grande milagre, Yosef estar vivo. Isso é uma luta com ele. Por que Elohim não fez de forma diferente, não mostrou para Jacó? Mas ele lutou de novo com Elohim. E a alegria do coração dele veio à tona e prevaleceu. Porque Yosef estava vivo. E Yosef ainda tinha uns sonhos para serem realizados, os sonhos que ele havia contado antes dele ser vendido como escravo. A informação que Yosef estava vivo restaurou o espírito de Jacó. E ele ascende, ele sobe, ele se eleva então ao status de Israel. Alguém que irá lutar com seu destino, com o homem e com Elohim. Porque agora, Yosef, que antes estava morto, agora está vivo. Apressadamente, ele vai para o Egito, imaginando que tipos de lutas teria por lá. Um homem experiente sabe que as coisas não são tão fáceis assim. E ele está planejando assumir mais uma vez a liderança do emergente povo de Israel. Ainda assim, o Egito é o exílio. Um lugar emprestado por conta do trabalho de Yosef. Não é uma terra prometida. O Egito não é uma terra prometida. Com muitos israelitas, durante os processos dos longos anos de cativeiro, escolheram acreditar. Muitos israelitas vivendo no Egito, durante longos processos que o sistema implanta na mente das pessoas, o estilo de vida, o estilo de conquista, o estilo de sobrevivência que o sistema coloca, que no final das contas coloca a pessoa dentro de um cativeiro e eles escolhem acreditar que aquilo ali é uma liberdade, mas não é, é um Egito. Acreditar na realidade mundana, quando se tem a possibilidade de comida e conforto, lo kosher, não se torna muito difícil de se apegar e de se enganar.
mas no fim é apenas ilusão. O Egito representa a perda da dependência elohímica pelo governo humano. Então, Yaakov agora passa a ser dependente de Yosef. A perda da independência, do poder da iniciativa e do poder de Israel sobre tanto a espiritualidade como as coisas mundanas se tornam evidentes nesse exílio egípcio. E é o que acontece com a maioria das pessoas que não conseguem se libertar do sistema, não conseguem se libertar da religiosidade, dos pontos de vista pessoais, das pessoas que se enganam e das pessoas que se tornam exibicionistas. E o Egito, ele é muito prático, ele é muito técnico em te aprisionar, em te tornar um tipo de escravo que se acha livre, simplesmente porque lá eles te dão a comida e o conforto de coisas lo-kosher. Baruch Hashem. Então essa é a nossa parashat, muito resumida, muito curtinha, e até o próximo Shabat. Shalom, shalom, e uma boa entrega de Yom Kippur para todos vocês.